Olá, falaremos aqui a respeito do documentário Brasil, uma história inconveniente, apoiado pela empresa televisiva BBC. Este tem como objetivo apresentar-nos o desenvolvimento do nosso país sob outras óticas, com foco especial nos africanos escravizados. A produção americana nos instiga em inúmeras reflexões críticas e conta com participação de estudiosos viajantes e relatos brasileiros. São diversos os pontos presentes no documentário que podem ser separados para análises, incluindo a mulher, a cultura, o negro e o índio. Sabemos que a cultura brasileira é riquíssima. Além das contribuições indígenas e portuguesas, isso é possível especialmente graças às culinárias, religiões e danças de matrizes africanas. Segundo o documentário, durante a escravidão, as danças e religiões eram usadas como refúgio, distração e até mesmo treinamentos para possíveis conflitos diante de tanto sofrimento. Entretanto, os brancos os restringiam, proibiam essas expressões, sentiam medo ao presenciá-las e, infelizmente, ainda hoje, quando se fala em capoeira ou candomblé, há uma negação social. Dados reunidos pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro apontam que mais de 70% de 1.014 casos de abuso e violência registrados no estado entre 2012 e 2015 são contra praticantes de religiões de matrizes africanas. A escravidão pode ser definida como um sistema de trabalho onde o indivíduo é propriedade do outro. Legalmente, o escravo não tem direitos e pode ser castigado e punido de formas severas. Os negros que sobreviviam à travessia dos navios negreiros, logo que chegavam ao Brasil, eram separados de seus grupos e entregues aos senhores de engenho. O escravo se tornou mão de obra fundamental nas plantações de cana-de-açúcar, e além de mão de obra, o escravo representava riqueza. Era uma mercadoria que, em caso de necessidade, podia ser vendida, alugada, doada e leiloada. Apesar de muita luta, ainda foram necessárias algumas décadas para que fossem tomadas medidas para reverter a situação dos escravos. Por ora, vale lembrar que não eram todos os escravos que se submetiam passivamente à condição que lhe foi imposta. As fugas, resistências e as revoltas sempre estiveram presentes durante o longo período da escravidão. Os quilombos eram criados por escravos negros fugidos que procuravam reconstruir neles as tradicionais formas de associação política, social e cultural. Entre 1885 e 1888, o movimento abolicionista ganhou grande impulso. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, onde aboliu a escravidão no Brasil. Após 130 anos da abolição da escravatura, os negros ainda sofrem diariamente com a exclusão no Brasil. Depois da libertação, poucas medidas para inserir a população negra na sociedade foram implementadas. Logo, essa parcela da população ficou condenada a uma realidade socioeconômica que perpetuou a escravidão com uma roupagem diferente, a desigualdade social. Os negros têm menor escolaridade, apresentam taxas de analfabetismo 2 vezes superiores ao registrado entre o restante dos habitantes, têm os menores salários, são os mais afetados pelo desemprego. Durante a escravidão brasileira, fazendeiros, militares e governantes se sentiam donos dos negros cativos, e sua depravação moral criou uma cultura de estupros e desumanização que cravou marcas no imaginário popular até os dias de hoje. Durante todo o estudo sobre a história do Brasil, durante os ciclos básicos da escola, é sempre dito que nós somos o país da miscigenação, o país de todas as etnias, o que, além de uma grande mentira por conta de todo o preconceito e racismo que é dirigido para as pessoas negras, anula-se o fato de que a tal miscigenação não foi pacífica e ignora o fato de que o Brasil nasceu do estupro. Na colonização, era comum que os portugueses e outros europeus não trouxessem inicialmente suas famílias para nossas terras, e eles passavam a olhar para os nativos com muita indecência.
As mulheres negras escravizadas eram violentadas pelos senhores de escravos e forçadas às mais variadas formas de violências. Sua nudez foi interpretada como se estivessem se oferecendo a eles. Esses estereótipos racistas contribuem para a cultura de violência contra essas mulheres, pois elas são vistas como fáceis, as que não merecem ser tratadas com respeito. Como disse a filósofa e ícone feminista estadunidense Angela Davis, a imagem da mulher negra é como cronicamente promíscua. Uma vez aceita a noção de que os homens negros trazem em si compulsões sexuais irresistíveis e animalescas, toda a raça é investida de bestialidade. Os índios se fazem presente no território brasileiro muito antes da chegada dos europeus no Brasil. É estimado que havia cerca de 100 milhões na América e 5 milhões no território brasileiro. O primeiro contato dos índios com os portugueses foi em 1500, o que causou muita estranheza, afinal, eram culturas totalmente diferentes. Com isso, os índios foram escravizados, explorados e muitas vezes massacrados pelos portugueses. O eurocentrismo fez com que eles perdessem terras e abandonassem a sua cultura a favor da europeia. Por mais que os índios tenham tentado enfrentar os portugueses, eles saíram prejudicados, pois os europeus tinham armas de fogo. Essa luta por direitos começou em 1500, mas dura até os dias atuais. O maior inimigo eram os portugueses e hoje é o governo. A cultura indígena está presente no nosso cotidiano, seja na culinária, artesanatos, músicas, entre outros. Mas, mesmo assim, há uma luta incessante pela sobrevivência. Os territórios indígenas são a todo tempo ameaçados, ainda mais na atual conjuntura que o Brasil se encontra. O objetivo mais importante dos povos indígenas no Brasil é a proteção e o controle sobre suas terras, respeitando seus direitos previstos na legislação. Em 2019, mais precisamente 31 de janeiro, houve a maior manifestação internacional pelos direitos indígenas, e essa data é um marco histórico pela luta e resistência.